Fala pessoal, olha eu aqui, o EF, a esperança final, e hoje estou do jeito que vocês gostam, pois vocês pediram histórias mais cabulosas, então se prepara, pois hoje teremos mais alguns episódios de histórias de terror do anime Yami Shibai. Então pega sua mãe e vamos pra história. A nossa primeira história do dia se chama Máquina de Brinquedos, e é por isso que eu não brinco mais, e já começa mostrando um empreendedor que estava com seu negócio falido, e estava frustrado por não conseguir contrato com nenhum cliente grande. Então ele estava no nível do trabalhador brasileiro, vendendo almoço para poder comprar passagem de casa, porque quem tinha para janta estava muito cara. E quando ele estava voltando para casa, vê que tem um senhorzinho que estava mexendo em uma máquina de cápsulas, onde você coloca a moeda e sai um brinquedinho, igual aquele da nossa infância que nunca brincamos porque era muito caro. Então era ou o brinquedo ou o arroz. E ele percebe que o velhinho estava alucinando, tentando pegar alguma coisa, como se tivesse algo de muito especial. No dia seguinte, ele estava voltando do trabalho e ainda estava frustrado com tudo que estava acontecendo, até que ele olha a máquina e decide brincar também. Então coloca uma moeda e no primeiro brinquedo ele se assusta, pois se parecia com uma borracha que ele tinha quando era pequeno. Então percebe que havia o mesmo arranhado que tinha feito, então ao invés de ele ir embora, ele fica na maquininha tentando pegar mais coisas, e consegue até o boneco do seu cachorro que se chamava John. O problema é que toda vez que ele jogava, ele perdia alguns anos de vida, e quem começa a brincar fica viciado. O dia amanhece e ele consegue uma boneca da menina que ele gostava no colégio, que havia se mudado sem avisar, e ele fica parecendo um velho tarado olhando o boneco de uma menininha. E tudo dele começa a cair, pois a cada lembrança ele ficava mais velho, até dar aquela falecida básica. E no dia seguinte aparece mais um cara que estava frustrado com a vida, e lembra que no dia anterior tinha um velho brincando naquela máquina. E acho que vocês já podem imaginar o que vai acontecer, né? Ainda bem que nós é brasileiros e somos imunes a isso. Hoje em dia até posso comprar, mas só de raiva não compro para lembrar de como era na infância. Até porque se eu começasse a usar, eu não conseguiria mais parar. Agora vamos para a nossa próxima história, que se chama Confissão de Despedida. E eu estou achando esses episódios um pouco mórbidos, mas ok. Essa história começa mostrando um homem que veio visitar seus parentes distantes, em uma vila escondida. E nisso já vemos que tem algo de errado. E ele só foi pois um familiar havia dado aquela falecida humilde. E quando ele chega no local, percebe que o pessoal estava feliz, como se nada tivesse acontecido, o que torna tudo mais estranho ainda. A esposa do falecido aparece com uma cara de riso bem sinistra e diz que a última vez que tinham visto, ele era pequeno, quando ele ficou na casa dela durante as férias escolares. E eles são chamados para dentro, pois começaria a cerimônia. Lá dentro o clima é bem estranho e todos estão sorrindo como se fosse acontecer algo bom. E ele percebe que não tem nenhum padre ou alguém para fazer a cerimônia. E então o tio entra na sala onde o corpo estava, pois queria ser o primeiro. E ele vê que o cara entrou e contou algumas coisas para ele. E mano, você não vai acreditar no que ele contou. Ele disse que a filha dele, na verdade não era dele, pois quando a mulher dele deu mole, ele meteu a chibata. E todos os familiares começam a dizer as coisas. E a tia dele explica que como é a primeira vez dele, ele não precisava ficar com medo. E ela diz que ele precisava contar alguma coisa que fez com ele em vida e pedir silêncio como se fosse um segredo ou algo assim. Os pecados dele iriam embora junto com o espírito. Galera, não preciso nem dizer que isso é bem bizarro, né? Não gosto nem de ficar olhando para pessoas falecidas, ainda mais chegar perto e contar um segredo. Dou-lhe 3 bicudas na costela só para garantir que faleceu mesmo. Ele não sabe o que dizer, então a tia diz para contar qualquer segredo, mesmo que seja pequeno. Então ele entra na sala com cara de assustado e o corpo só tem um pano branco no rosto. Isso me lembrou a cena do filme A Madrugada dos Mortos, onde a velha gorda se levanta e sai correndo atrás da loirinha. Mas agora o bagulho vai ficar sério, pois ele diz que quando era pequeno e passou as férias ali, foi ele que deixou o cachorro dele dar uma falecida básica, mas que foi tudo sem querer. E do nada o corpo se mexe e agora ele se cagou de medo e acha que foi apenas o vento. Mas quando vai embora, o velho da desgraça levanta, isso pra vocês verem que o animalzinho é mais importante que a própria filha dele, que não é dele. Galera, essas foram as 2 primeiras histórias do dia, mas se prepara que logo vem mais. Mas antes, se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder nossa programação da semana. Agora se prepara para a segunda parte. Agora nossa próxima história se chama Omine-san, e não me pergunte o que significa. E já começa mostrando uma professora recém-formada que se mudou para Tóquio, pois conseguiu uma vaga de emprego em uma grande escola. E na sua primeira semana
semana, todos os alunos já gostam dela, pois ela era muito simpática. E eles estão se perguntando o que seria o almoço do dia, pois estavam cheios de fome. Então eles sentem um cheiro de uma comida chamada Ominessan, e ela diz que nunca ouviu falar nesse prato. Quando a tia da cozinha traz a panela, tem um negócio roxo dentro com um cheiro muito forte, e todos olham como se fosse a melhor coisa do mundo, mas ela acha aquilo muito estranho, e todos parecem monstros devorando tudo, e ela fica assustada e depois da aula tem um incinerador para jogar comida fora, pois não queria comer. E a comida se mexe. E galera, no dia que eu comer alguma coisa que se mexe, acho que não vai ser da forma literal, mas não vou falar nada pois somos um canal family friend, e só temos pessoas inocentes assistindo. Ela vai para casa pois está muito cansada e com fome, então passa na frente de um restaurante e do nada as pessoas que estão sentadas atrás dela pedem aquela mesma comida estranha e começa a comer igual alguns monstros e ela mete o pé do restaurante. Quando chega em casa ela liga para a escola para avisar que estava doente e que não poderia ir no dia seguinte. E de noite ela levanta pois estava muito tempo sem comer e precisava se recuperar logo. Então sua mãe a chama para mesa e coloca um prato de comida para ela. E ela acha bom. E do nada me deu um arrepio do pulso até a virilha. A mãe dela aparece olhando com uma cara de maluca, dizendo que já que ela não comeu na escola, havia misturado um pouco nas verduras para ficar mais fácil de comer. E termina com ela ficando louca igual a todos. Na boa, eu só fico assim quando é comida japonesa. Aí comigo não tem brincadeira, só mordidão violento. E galera, eu sei que vocês estão pedindo vídeos mais longos, mas se prepara que logo teremos vídeos especiais no canal. Então fique esperto. Agora vamos para a nossa última história do dia e ela se chama Caguei no Pote e Culpei Meu Irmão. Tô zoando. Se chama Irritado. E o homem escreve em seu diário todo dia, se não se chamava semanário ou mensário. E ele sempre escrevia sobre seu chefe, que era mais novo que ele, mas o tratava como lixo. E quando estava escrevendo, começa a escutar um barulho de mosquito, igual aquele pernilongo que fica à noite zumbindo no ouvido e do nada some. Ele olha para a lâmpada e não vê nada, então no dia seguinte, ele começa a escrever tudo o que aconteceu no dia, do trabalho dele, e começa a escrever sobre as colegas de trabalho que não paravam de conversar. E nisso ele começa a escutar aquele zumbido novamente e do nada para. Então ele acende aquele repelente de mosquitos que todos nós conhecemos, que se coloca para queimar e espanta todos os mosquitos, até porque aquilo é pior que fumar 140 cigarros de uma vez. Ele volta a escrever e no dia seguinte continua escrevendo e falando de todos até da chuva, culpando porque se molhou. E agora qualquer barulho que vinha estava incomodando, parecendo que estava muito alto. E depois de 10 dias escrevendo, ele começa a perceber que tem algo de errado, como se tivessem insetos o perturbando. E ele estava sentindo como se estivesse em todo o seu corpo e quando olha no espelho, vê um monte de larvas saindo do seu olho. Então para espantar aquilo, começa a acender várias fumaças dentro de casa, pois assim não teria como ter insetos. E galera, acho que o problema dele mesmo era um AVC, que estava chegando, não insetos. E depois de não aguentar mais, ele cai falecido e seco no chão, então sai uma barata da boca dele, o que dá a entender que ele estava morto e não sabia. E galera, sabe o que aprendemos hoje? Que não se deve escrever sobre os outros. Se for falar mal, fala na cara mesmo, que é muito mais fácil de se resolver. Mas é isso, espero que tenham gostado e lembrando que logo teremos novidades aqui, hein, bebê? Então já se inscreve no canal com o sininho ativado e me segue na plataforma Roxinha de Lives, que estou devendo algumas pra vocês. Agora eu vou nessas, então beijos, abraços e fui!